Então, você concorda com a linguagem neutra nas escolas? Você concorda ou você discorda? Esse é um tema que está super presente nos meios de comunicação de massa e nas mídias sociais. Então há uma interpretação por parte de muitos linguistas, estudiosos da língua portuguesa e opinião pública também, de que existiriam premissas no campo linguístico de natureza machista que ajudariam a construir relações hierarquizadas entre os dois gêneros. O problema da linguagem neutra é que ela pretende fazer uma reengenharia social de um patrimônio multissecular que é a língua. E isso é muito autoritário, particularmente dentro dos espaços educacionais, uma vez que as crianças e os jovens são muito mais imaturos e incapazes de uma análise crítica dessas construções linguísticas que estão sendo propostas do que um adulto com a personalidade já formada. Então, o ponto que se coloca é o seguinte: não há outra maneira de fazer respeitar as diferenças de raça, étnico-raciais e de gênero que não passem por essa intenção de uma reengenharia social. Sim, existem maneiras e elas estão no Estado Democrático de Direito, tem a ver com Constituição e com leis. Bulimizações, ações de humilhação, agressões físicas, homicídios, todos estão enquadrados na forma da lei e existem instrumentos e instituições jurídico-normativas que podem e fazem esse trabalho efetivo de contenção de condutas criminosas e desrespeitosas das pessoas. Não é necessário se colocar aqui na ordem do dia determinados orquestradores visando de uma maneira intencional e artificial a revelia de toda a forma como uma língua funciona, uma língua que é essa realidade extremamente complexa, multifacetada, de construção coletiva e anônima, se transformar agora no palco, no campo de batalha de concepções divergentes que artificialmente vão ali colocar determinadas terminologias e construções sintáticas, impondo às novas gerações dentro dos espaços educativos. Os pais que não compartilham com tais concepções têm o direito legítimo de se sentirem agredidos e de não subscreverem essas construções linguísticas que estão sendo propostas, tais como a linguagem neutra. Então essas são as formulações que estão sendo construídas muito mais nas redes sociais do que no campo acadêmico. A linguagem neutra pode ser vista então como um desdobramento de uma concepção pós-moderna que enxerga o poder, esse poder indeterminado, se produzindo principalmente no campo do imaginário através da linguagem. E aí se justifica porque toda essa ação política e todo esse trabalho midiático nas redes sociais e essa militância ativa em torno de maneiras de dizer, né? Enquanto que no passado estava se preocupado com a forma de viver, com a forma de distribuição de renda, com políticas sociais que garantissem a igualdade de acesso a bens ou a educação à saúde, agora estamos preocupados com formas de dizer que não sejam racistas, não sejam sexistas. Por quê? Porque na concepção pós-moderna, a sociedade é principalmente discurso, e através do discurso nós produzimos maneiras de estar no mundo. Então não há nada mais pós-moderno do que essa teoria da linguagem neutra, que trabalha, expressa os anseios de determinadas minorias, tanto do movimento feminista como dos movimentos LGBTQ+, no campo da luta cotidiana, no campo do discurso. No entanto, quem eliminou as hierarquias rígidas
entre gêneros, entre classes, entre povos, até os anos 70, foi, na verdade, a democracia liberal com suas lutas pelos direitos civis. Muito antes na teoria pós-moderna. Então nós temos lutas feitas contra a escravidão, lutas feitas contra o imperialismo, do que resultou a descolonização dos anos 40, logo depois da Segunda Guerra Mundial, e as lutas contra a segregação racial, que aconteceram até os anos 60, o chamado movimento dos direitos civis. E todos esses movimentos emancipadores, que defenderam a igualdade, esses movimentos não se baseavam no discurso pós-moderno, mas sim naquilo que estava previsto nas leis, nas premissas e conceitos da chamada democracia liberal, que não tem nada a ver com o discurso da pós-modernidade. Então eu cito aqui a ação política valorosa do Martin Luther King, que propulsionou o movimento dos direitos civis e que era, na verdade, um constitucionalista. Não se baseava na ideia das minorias do discurso pós-moderno, e sim no discurso liberal. Vou ler agora um trecho do seu famoso discurso, I Have a Dream, em que esse aspecto fica bastante evidente. Quando os arquitetos da nossa República escreveram os textos magníficos da Constituição e da Declaração da Independência, eles estabeleceram uma diretriz para cada americano como sua herança. Era a promessa que cada um, sim, os negros tanto quanto os brancos, teria assegurado seus direitos à vida, liberdade e à busca da felicidade. Premissas que estão na Constituição americana e que provêm, na verdade, do pensamento iluminista, ou seja, das abstrações universais que são contestadas pelo discurso pós-moderno, que tem a ver com o quê? Com a ideia de cidadania. Se você gostou desse canal, não esqueça de dar like e se inscrever para a gente continuar produzindo material. A coisa triste é que geralmente isso não acontece só com a linguagem neutra, nem com os discursos das minorias, mas aconteceu também com o marxismo, quando defendia os interesses da classe trabalhadora. A classe trabalhadora era menos beneficiada do que os militantes e os burocratas de plantão, que usavam determinadas ideias generosas e de pretensa defesa de direitos de uma maioria para galgar posições dentro dos sistemas culturais, burocracias, e conseguir determinados acessos dentro dos establishments culturais, intelectuais, midiáticos. Aquele grupo social que era excluído e em nome do que se defendia os direitos, era menos beneficiado do que os militantes e os intelectuais orgânicos que ficavam falando em seu nome. Então a mesma coisa agora acontece também com a linguagem neutra. Serve como bandeira útil para determinados indivíduos dentro das burocracias, dentro dos sistemas políticos, galgarem altas posições e não resultam em lutas concretas para melhorar as condições dessas pessoas. Então, as lutas concretas são secundarizadas a essas picuinhas linguísticas e no plano midiático, para lançar holofote sobre determinadas pessoas. E as lutas concretas de moradia, acesso à educação, saúde, distribuição de renda, segurança, que afetam a vida dessas pessoas, tanto das minorias como dos cidadãos em geral, tudo isso passa a ser secundarizado e não tem mais a menor importância em favor dessas disputas, microdisputas dentro do espaço político. A última coisa interessante, a sociedade democrática é plural. E isso não é plural. Estabelecer no campo linguístico um determinado padrão, uma determinada formulação linguística de modo artificial a partir de um grupo militante. Isso não é plural. Se não há palavras para expressar, por exemplo, a condição feminina e a sua inserção no mercado de trabalho, isso se deve ao fato que a inserção feminina no mercado de trabalho aconteceu nos últimos 40, 50 anos. Na medida que as mulheres se insiram nos vários espaços profissionais, como por exemplo na engenharia, que é um espaço tradicionalmente ocupado por homens, vão ser inventadas novas palavras para darem conta dessas inserções. Então a língua é uma realidade bastante flexível e uma realidade que evolui com o tempo. Isso é um processo espontâneo e não há necessidade com isso de transformar a língua nesse campo de batalha de clivagens políticas, gerando ódio e mal-estar social.
No próximo vídeo, a gente vai ver se a linguagem neutra resulta em doutrinação ideológica e como ela se baseia nas teorias que surgem dentro da área de linguagem. Vamos lá!